Aí. Bom, eu vou fazer uma breve introdução aqui, né? Agradecendo primeiramente a todos, né, pelo privilégio da gente estar reunidos. Temos pessoas de lugares diferentes, então é um prazer muito grande, né? E nos reunirmos em torno, né, desse assunto tão especial, né? Então nós temos aí o privilégio de ter o Sensei Joaquim Monteiro, né, que vai nos agraciar aí com esse curso tão importante. E eu vou falar brevemente um pouquinho do currículo do Sensei, apresentando ele para todos nós, e aí vamos ter o privilégio de ouvi-lo, né? Então, o Sensei Monteiro, ele é psicólogo, né, tem grande conhecimento, especialmente na área de existencialismo, né, psicologia existencial, também psicologia junguiana. Ele fez mestrado e doutorado em budismo chinês na Universidade de Kumazawa, em Tóquio. Então, vamos ouvir direto da fonte. E o Sensei Monteiro é conhecido, né? Alguns de nós aqui já conhecem o trabalho dele, né? Mas ele é reconhecido no Brasil internacionalmente como um grande professor e é um privilégio, né? Atuou como professor em diversos lugares, né, Sensei? Sim. E atualmente ele tem se dedicado à reflexão metodológica a respeito da integração entre os estudos budistas e a psicologia acadêmica, né? Até hoje ele vai nos dar a oportunidade de termos uma ideia de uma epistemologia entre essas formas de psicologia, né? Então, muito obrigado a todos, né, por nós estarmos juntos. Obrigado, Sensei, pelo privilégio de termos o senhor aqui conosco. Fique à vontade, por favor. Bom, então eu posso começar. Então, antes de tudo, boa noite para todas e para todos. Boa noite. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Bom, antes de tudo, eu gostaria de dizer que esse nosso encontro de hoje, ele tem um grande sentido para mim. E eu vou dizer um pouco as razões disso. Bom, na verdade, a minha primeira formação foi em psicologia. Entre 1978 e 1983, eu fiz a minha graduação em psicologia pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Bom, em todos os sentidos, foi um momento assim de extrema importância na minha vida, na minha formação. Eu tenho 1001 histórias a contar sobre aquela época. Mas a vida depois me encaminhou em uma direção diferente. Em 1985 eu estava seguindo para o Japão, com a pretensão de passar 2 anos por lá, acabei passando 18. Uau! Depois desses 18 anos no Japão, ainda passei 2 anos como professor de japonês no sul de Taiwan. Ou seja, passei 20 anos na Ásia. E nesse intervalo, evidentemente, quer dizer, eu estava envolvido com o estudo do budismo, de uma forma assim muito central. Mas eu fui percebendo com o tempo, principalmente depois do meu retorno ao Brasil em 2005, e todas aquelas questões relacionadas à psicologia, a relação entre budismo e psicologia ainda estavam bastante vivas dentro de mim. E o mais importante é que eu fui gradualmente tendo encontros com vários amigos próximos que foram me reavivando essa conexão. Bom, eu também gostaria de agradecer ao Hélio pelo convite. Eu estou sentindo que, num certo sentido, esse convite ele pode se concretizar como um renovado percurso assim, dessa área assim, da relação entre budismo e psicologia. Mas, entrando então, já direto na temática de hoje. O objetivo do curso atual, esse nosso curso que vai consistir em 8 encontros, é proporcionar, por um lado, um aprendizado básico daquilo que a gente poderia chamar a psicologia do budismo. Aí, no caso, o Abhidharma, e depois hoje eu explico o que é isso. Principalmente uma obra que é muito representativa do Abhidharma, que eu chamo do Abhidharma Kosha, quer dizer, da autoria de Vasubandhu. Mas proporcionar as ferramentas, por assim dizer, epistemológicas, para um diálogo entre essa tradição budista
e aquilo que nós chamamos de psicologia acadêmica, de psicologia científica. Bom, hoje eu vou ter que colocar muito a questão dos pressupostos, quer dizer, quais seriam os pressupostos desse diálogo, porque evidentemente não é uma tarefa fácil. Por que eu estou querendo dizer isso? Por um lado, se nós temos oportunidade de estudar, por pouco que seja, toda a análise da mente, das funções mentais na literatura do Abhidharma, e é basicamente sobre isso que o curso vai versar, nós vamos perceber, né, que o budismo possui uma análise da mente, das funções mentais, de um grande rigor. Quer dizer, é um pensamento, quer dizer, de um rigor muito grande nesse processo de análise da mente, das funções mentais. Bom, o budismo ele pode ser entendido basicamente como uma das tradições espirituais da humanidade. Não seria um exagero dizer, por exemplo, comparando com a filosofia antiga, por exemplo, se na base do platonismo nós temos uma matemática, quer dizer, a matemática se desenvolveu muito depois de Platão no Ocidente, mas o ponto de partida das matemáticas na história ocidental a gente tem no platonismo. Se, por exemplo, pelo menos de uma determinada vertente de compreensão do Aristóteles, nós temos uma espécie de uma biologia, ou seja, uma biologia descritiva sobre as diversas espécies, não seria exagero dizer que o pensamento budista ele já configura uma psicologia, mas no sentido, quer dizer, de um pensamento tradicional, de uma das grandes tradições espirituais e intelectuais da humanidade. Agora, o grande problema, e aí eu confesso que eu considero problemático, quando a gente começa a querer introduzir categorias do budismo dentro da psicologia, dentro da psicoterapia, sem nenhuma mediação. Porque aquilo que nós chamamos hoje em dia de psicologia, no sentido acadêmico do termo, é alguma coisa que difere bastante da análise da mente, das funções mentais do budismo. Quer dizer, embora eu tenha uma convicção de que um diálogo entre essas duas áreas e uma possível incorporação não só das práticas, mas também de vários conceitos budistas dentro da psicologia possa trazer resultados extremamente relevantes, extremamente positivos. Isso não pode se dar de uma forma pura e simplesmente imediata. Ou seja, eu chegar dentro de uma graduação em psicologia, dar um curso, por exemplo, do budismo tradicional, sem apresentar nenhuma mediação entre as duas coisas. Bom, em que sentido a psicologia é científica? Em que sentido a psicologia acadêmica se pretende como uma disciplina científica? Isso é outro problema que eu vou analisar um pouco mais adiante. Mas, certamente, eu tenho uma convicção de duas coisas. Primeiro, de que um diálogo profundo entre o budismo e a psicologia acadêmica e a incorporação, pelo menos parcial, de alguns conceitos, de algumas práticas dentro da psicologia, da psicoterapia, podem ser alguma coisa extremamente positiva, extremamente produtiva, mas, por outro lado, que esse encontro não tem como se dar de uma forma automática, sem mediações. E aí é onde eu reparo que muitas tentativas, inclusive tentativas muito bem intencionadas, acabaram conduzindo a resultados ou negativos, ou quem sabe até mesmo irrelevantes. Então, esse é o nosso ponto de partida. Porque a partir da próxima aula, eu vou me concentrar quase exclusivamente no pensamento budista. Só vou fazer comentários eventuais sobre a psicologia. Mas eu gostaria de deixar isso bem claro na aula de hoje, para a gente ter clareza dos pressupostos a partir dos quais a gente vai trabalhar. E isso é uma coisa assim, extremamente importante. Agora, para clarear melhor a natureza do que a gente vai fazer, o tipo de estudo, de reflexão que a gente vai tentar desenvolver, porque realmente a minha expectativa em relação a este curso, a próximos, que certamente virão, não é simplesmente transmitir alguns conceitos, transmitir alguns conhecimentos de base, aí vocês colocarem isso no bolso e a coisa parar por aí. Quer dizer, eu gostaria de desenvolver uma interação
um processo de elaboração de um tipo de conhecimento que possa enriquecer teoricamente, mas que também possa ter consequências positivas a nível da prática da psicoterapia. Então, para não dar margem a equívocos a respeito daquilo que a gente vai fazer hoje, do que vai ser o nosso estudo, eu vou primeiro dar um exemplo bem concreto daquilo que nós não vamos fazer. Bom, é um fato. Se vocês olharem até mesmo em revistas científicas, em publicações paracientíficas e outras, existe hoje em dia uma certa popularidade dos chamados estudos científicos da meditação. Então, por exemplo, se analisam as técnicas de meditação, se analisam, por exemplo, as mudanças psicofisiológicas que determinadas técnicas provocam, e isso é confirmado cientificamente dentro de determinados limites. Mas, muitas vezes, existem trabalhos, né, que as pessoas, às vezes, se entusiasmam muito por isso, achando que a verificação científica de técnicas de meditação equivale à verificação científica do próprio budismo. Ou vocês me desculpem dizer, e eu vou ser absolutamente franco, que eu acho que isso é uma grande bobagem, e vou dizer as razões por que eu considero uma bobagem. Primeira coisa, quando nós consideramos a partir, por exemplo, das técnicas de meditação, do aspecto técnico da meditação que é empregado no budismo. Então, por exemplo, coisa que eu acho que alguns de vocês certamente têm familiaridade. Existem aspectos técnicos, por exemplo, você assumir uma determinada postura, você observar a respiração dentro de diversos padrões, você aprender a internalizar, observar os seus processos mentais. O grande problema, primeiro, que essas técnicas não são propriedade privada do budismo. Na verdade, muito antes do Buda Sakyamuni, esse tipo de técnica já existia na Índia, já existia no yoga, já existia em todo um conjunto de práticas, muito antes do surgimento do budismo. Bom, mesmo, por exemplo, em tradições não indianas, se a gente vai para a China, por exemplo, muito antes da entrada do budismo, o daoísmo já possuía toda uma quantidade de práticas, de técnicas de sentar, de respirar, muitas vezes algumas até bastante originais. Então, quer dizer, nada disso é idêntico ao budismo. Esse é um primeiro ponto. Eu diria que se a gente for pensar dentro das dimensões estritamente técnicas, como eu já me referi anteriormente, aos aspectos ligados à postura, ao ritmo da respiração, observação dos processos interiores, esse aspecto técnico ele pode ser considerado como uma coisa completamente independente do budismo. Então, mesmo que seja possível constatar, através de pesquisas científicas rigorosas, que o emprego dessas técnicas tem efeitos extremamente concretos nos processos físicos, psicológicos e outros, isso vai ser apenas a confirmação científica da eficácia de determinadas técnicas. Isso não tem nada a ver com uma confirmação científica do próprio budismo. Esse é um primeiro ponto que eu quero ter o máximo de clareza. Bom, a esse respeito, eu só vou desenvolver mais 2 comentários para deixar a questão perfeitamente clara, pelo menos na medida do possível. Um primeiro problema, que tem sido objeto de críticas bastante severas nos últimos tempos, é aquilo que a gente poderia chamar as práticas de meditação utilitária. E aí, eu não vou querer enfiar tudo no mesmo saco, dizer que é tudo exatamente a mesma coisa. Não vou dizer, por exemplo, que o Mindfulness, todas as modalidades, todas as práticas do Mindfulness estão incluídas dentro disso. Mas é certo que existem aspectos assim bastante problemáticos na maneira como a meditação tem sido secularizada em vários ciclos. Isso é uma coisa perfeitamente sabida. Bom, por essas últimas semanas mesmo, eu deparei com algumas notícias, né, que me chamaram muito a atenção nesse sentido. Primeiro, eu vi, por exemplo, que já existem universidades aqui no Brasil que colocam no seu currículo de matérias, nós também fazemos mindfulness. Isso
isso não passa praticamente por nenhuma reflexão. O que é a mindfulness? Quais são as implicações disso? Que valor isso teria dentro de um curso de psicologia? Num certo sentido, é aquilo que os americanos chamam de trend, é uma coisa que está na moda. Então é uma coisa que pega bem, então vamos simplesmente incorporar. Agora, sem querer botar tudo no mesmo saco, eu vi uma notícia bastante chocante por parte da Amazon. Não sei se vocês viram também. Ao que consta, o processo de trabalho dentro da Amazon é uma coisa de uma dureza tremenda. Os trabalhadores nem sequer, quer dizer, têm tempo para ir na toalete. Mas, de repente, a Amazon criou aquelas Amazon, uma espécie de umas cabinazinhas, onde os empregados, os trabalhadores que estariam com excesso de estresse, poderiam entrar, sentar, fazer o mindfulness e sair perfeito. Bom, tem aí diversas implicações éticas desse tipo de prática. Bom, a partir de uma perspectiva estritamente budista, isso seria muito fácil de criticar. Mas o fato é que se a gente pega a meditação pelo prisma estritamente técnico, a meditação pode ser empregada para qualquer finalidade. Por exemplo, eu posso pegar um grupo, se eu tivesse esse tipo de preocupação, infelizmente eu não tenho. Se eu quisesse querer treinar um grupo de assassinos, de atiradores profissionais, eu poderia aperfeiçoar imensamente a capacidade deles ensinando determinadas técnicas de concentração de foco mental. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É uma coisa curiosa que muitos dos instrutores de mindfulness adotam uma postura meio vaga, ou seja, que o que a gente faz, na verdade, não é budismo, mas de repente começa a enfiar uma série de conceitos budistas ou pseudo-budistas. E isso me parece problemático. Bom, só 2 pontos antes de seguir em frente. Então, primeiro, o que faz uma meditação budista, não é o aspecto técnico. Porque, como eu já disse anteriormente, os aspectos, por exemplo, da postura, da respiração, todas as outras dimensões técnicas, elas são usadas por outras tradições espirituais que não têm nada a ver com o budismo. E podem ser empregadas para qualquer outra finalidade, independente aí da realização espiritual ou não. Então, aquilo que a gente chama de meditação budista seria um tipo de práticas que são conduzidas a partir de pressupostos do pensamento budista. Então, por exemplo, se eu uso essas técnicas a partir, por exemplo, de uma perspectiva, considero, por exemplo, que os 5 agregados são impermanentes, são insatisfatórios, são vazios de Atman, pela primeira vez a gente pode falar de uma meditação budista. O aspecto técnico, enquanto tal, ele não define o budismo. Bom, só mais uma última observação, e nós entramos no centro, no aspecto, no cerne da aula de hoje. Eu tenho pensado muito se a melhor forma de incorporar, não o budismo, porque já é outra coisa, mas as chamadas técnicas de meditação, o aspecto técnico da meditação na psicoterapia, na psicologia, seria cortar realmente as relações, quer dizer, com os pressupostos budistas. Não entrar em uma postura puramente utilitária. E eu acho, por exemplo, que diversos ramos da psicologia, como a psicologia existencial, a psicologia humanista e outras, têm perfeitamente condições, né, de fundamentar um tipo de prática laica da psicologia, da meditação, que não tenha nada a ver com religião. Eu acho isso perfeitamente possível. Acho que a psicologia tem recursos para isso. E aí os pressupostos éticos da prática poderiam ser os pressupostos da ética profissional da psicologia. Bom, então, esse é um aspecto importante que eu gostaria de frisar. E frisar por uma razão muito clara. Aqui nós estamos tratando do diálogo entre 2 terrenos de pensamento. Ou seja, do diálogo entre o que seja a compreensão tradicional da mente, das funções mentais no Abhidharma budista, que é uma coisa, e entre as pretensões da assim chamada psicologia acadêmica, psicologia científica, que eu acredito que elas podem se interpenetrar
elas podem se influenciar positivamente. Mas primeiro a gente tem que partir do pressuposto, que é um diálogo entre dois terrenos essencialmente distintos. São duas coisas diferentes que podem dialogar, que podem se interpenetrar. Então, nós temos que pensar o seguinte: por um lado, existe hoje em dia, não só no Ocidente, porque a nível dos currículos universitários, a psicologia hoje em dia é estudada e ensinada no mundo inteiro. Assim chamada psicologia moderna pode ter origem europeia e ocidental. Mas hoje em dia o estudo, a prática da psicologia já é uma coisa mundial. Mas nós temos, por assim dizer, uma perspectiva acadêmica, científica, aquilo que a gente chama psicologia no sentido propriamente próprio do termo. A análise de como que eu encaro esse terreno vai ser o primeiro ponto da exposição de hoje. Eu acho que muito pouca gente sabe disso aqui no Brasil. Mas principalmente, quer dizer, em países como o Japão, como Taiwan, como a China, nós temos uma disciplina extremamente sólida de estudos budistas. Os estudos budistas são fortemente enraizados nesses países. Só que a gente não tem muita ideia de que estudos sejam esses. Quais seriam as perspectivas metodológicas e outras desses estudos. Então, hoje eu vou procurar fazer uma espécie de um meio de campo entre essas duas áreas e procurar esmiuçar as possibilidades de um diálogo. Isso é basicamente o que eu vou tentar fazer. Então, começando pela psicologia. Bom, eu tenho certeza que nessa nossa reunião de hoje, eu não sou a única pessoa com formação em psicologia. Acredito que deve ter mais pessoas que tenham feito essa formação. Mas eu me lembro assim, de uma forma muito vívida que daqueles anos, entre 1978 e 1983, quando eu fiz a minha graduação em psicologia, que eu acredito que em todas as graduações, todos os processos de graduação na universidade, possivelmente a psicologia seja uma área que tem alguns atributos, umas características muito próprias. Quer dizer, a experiência do graduando em psicologia, eu acho que ela é uma coisa completamente diferente da do graduando em qualquer área. E aí, né, eu já vou colocar os dois pontos que me parecem fundamentais. Primeira coisa, por exemplo, se você entra numa faculdade de física, claro, vai ter a física clássica, vai ter a física quântica, vai ter a física relativista, vão ter uma série de físicas. Mas, basicamente, a disciplina da física é uma coisa só. Ela tem diversos desdobramentos que trabalham com áreas distintas e que, num certo sentido, dialogam perfeitamente entre si. Eu nunca vou esquecer. E não foi uma experiência individual minha. Praticamente todos os meus contemporâneos e colegas da época, né, comentavam isso nos primeiros 2 anos. Você começa a cursar psicologia, aí você entra na sala de aula de um professor de psicanálise. Aí o professor de psicanálise, esse negócio de psicologia existencial, behaviorismo, isso é tudo bobagem. Isso não existe. Aí você entra lá vai fazer os experimentos do behavioristas. Aí o professor vai dizer, com essas minhas práticas aqui dos ratinhos e tudo, eu derrubo qualquer psicanálise. Aí você vai com um pouquinho de esperança para uma aula de um professor de psicologia existencial. Aí ele vai dizendo, não, que resolve a psicologia existencial, o resto tudo é fantasia. Bom, não vou dizer que se usem necessariamente esses termos, se usem termos assim muito rudes, mas o clima é que, na verdade, nós não temos uma disciplina chamada de psicologia. Nós temos um conjunto de abordagens e de áreas de pensamento, de áreas de investigação, que são bastante independentes umas em relação aos outros e que não apresentam um quadro comum. Então, por exemplo, uma pessoa que se gradua na área do behaviorismo e outra que se gradua, por exemplo, na área da psicologia existencial humanista, na verdade, eles aprenderam coisas completamente diferentes, vão exercer funções completamente diversas na área da psicologia. Bom, tem um segundo problema, que essa talvez seja a questão mais grata, que a psicologia,
pelo fato, em parte, dela ser uma disciplina recente. Ou seja, quando a gente pensa no termo psicologia, eu acredito que já há muitos séculos atrás, dentro de diversas áreas da filosofia, existia o termo psicologia, psicologia filosófica, quer dizer, que eram reflexões sobre a mente, sobre a consciência, sobre a psique, dentro dos limites assim, de uma reflexão filosófica. Isso já existia há muitos séculos. Não tem nada de essencialmente novo. Agora, isso que hoje em dia a gente chama na universidade de psicologia, é uma psicologia com pretensões científicas, que começa a se desenvolver na Europa mais ou menos pelo final do século XIX. Bom, todo mundo aqui que estudou a história da psicologia sabe disso tudo até melhor do que eu. Agora, o grande problema, segunda questão, é como a psicologia ela tem um complexo muito forte a respeito da sua cientificidade. Eu nunca vou esquecer, porque foi uma experiência inesquecível para mim. Nos primeiros 2 anos do curso, pelo menos na minha época era assim, você tem uma quantidade, assim, uma carga horária assim, absurda. Bom, para mim foi muito bom em consequência. De cadeiras, por exemplo, de epistemologia, história da ciência. Eu nunca vou esquecer, nos primeiros 2 anos, todos os meus colegas discutem que a psicologia é ciência ou não é ciência. Se ela é ciência, por que ela é ciência? Essas discussões assim, muito acaloradas. E nos primeiros 2 anos se discutia com muita paixão, só que aquilo geralmente não levava a nada. Aí quando as pessoas entravam no 3º ano, vamos ser pragmáticos, vamos esquecer isso tudo e vamos ver que direção na psicologia que a gente assume. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto, na psicologia existe um problema de método, de metodologia. Eu acredito que ainda hoje não foi suficientemente, quer dizer, elaborado. Tudo que eu vou dizer agora tem base nas conclusões a que eu cheguei no final da graduação. Eu acredito que vocês podem dar muitas contribuições para a renovação da minha reflexão. Eu gostaria, inclusive, de renovar a minha perspectiva. Mas eu vou dizer basicamente o seguinte. A grande dificuldade epistemológica, teórica da psicologia, eu acho que está em grande parte na definição da metodologia. E aí eu posso dizer que quase todas as psicologias existentes, e às vezes eu acho que na faculdade tem mais linhas de psicologia do que estudantes, a quantidade é absurda. Parece que nos últimos anos isso tem proliferado. Eu acho que quase tudo que se chama de metodologia em psicologia cabe perfeitamente dentro de 3 tipos ideais. Primeiro tipo seriam aquelas tendências, né, que entendem a psicologia a partir da metodologia da ciência natural. Bom, os exemplos assim, mais visíveis aí são behaviorismo, mais recentemente a chamada psicologia evolutiva. Segunda tipologia seriam aquelas psicologias que apresentam aspectos que diferem essencialmente da ciência natural, mas que não estabelecem uma relação de ruptura. Aí eu colocaria basicamente a psicanálise. Em grande parte também a psicologia analítica junguiana. E eu vou explicar daqui a pouco por que eu penso assim. Bom, e a terceira posição dentro da psicologia acadêmica seria aquela posição que defende, por exemplo, que a psicologia, na medida que ela trabalha com um objeto, ou seja, com a realidade humana entendida em algum nível, que é completamente diferente dos objetos da ciência natural. Então, a psicologia precisa se basear em uma metodologia de uma natureza completamente diferente. Podem existir mais exemplos, mas dentro do que me é dado saber, as posturas mais representativas desse terceiro tipo são a psicologia existencial e a psicologia humanista. Bom, isso é uma coisa muito básica, a meu ver. Então, vamos fazer aqui um breve resumo do caráter problemático dessas 3 posições. Bom, como sucede com muitas pessoas que ingressam no curso de psicologia,
Você tem toda uma expectativa a respeito de uma disciplina que trabalhe com a realidade humana, que tenha implicações humanistas, que não seja tecnocrática, que te ajude, te leve a ajudar as pessoas, uma série de outras coisas. Evidentemente, né, quando eu entrei, tive que fazer aquelas cadeiras, né, sobre o behaviorismo, sobre a psicologia dita científica. Eu confesso, né, que eu não me sentia muito bem. Bom, eu me lembro muito bem, depois, a gente era obrigado a reproduzir aqueles experimentos com ratinhos, dentro das aulas de behaviorismo, que era uma experiência nada agradável para mim, né? Que eram experimentos que já foram repetidos milhares de vezes ao nível mundial. A gente já sabe de antemão no que eles vão dar. Então, qual seria o sentido daquela repetição? É uma coisa que nunca ficou muito claro para mim. Então, o que eu posso dizer? Eu posso estar redondamente equivocado. Se algum de vocês tiver boas razões para dizer que eu estou equivocado, eu ficarei profundamente grato. Mas eu sou obrigado a confessar, né, que as aulas sobre o behaviorismo não me causaram a mais leve impressão. Não contribuíram com praticamente nada para a minha formação. Bom, recentemente, existe a chamada psicologia evolutiva, que alguns autores até tentam relacionar com o budismo, com a prática da meditação, mas que eu não vou discutir isso com detalhe hoje, mas que eu já li algumas críticas a respeito dela, bastante convincentes. Então, me parece que também é uma abordagem bastante problemática. Essa é a minha visão sobre a primeira perspectiva metodológica em psicologia. Segunda, seria mais ou menos a visão, quer dizer, que tenta uma solução de compromisso entre a posição das ciências naturais e alguma coisa de natureza distinta. Primeiro e o mais contundente exemplo disso é a psicanálise freudiana. Freud tinha perfeita consciência que toda a sua teoria foi elaborada a partir da situação de consultório, da interação dele com os clientes, com os pacientes, com as pessoas que iam procurá-lo, procurando, quer dizer, alguma solução para o seu sofrimento psíquico. Ele admite claramente que quase toda a estruturação da sua teoria sobre o inconsciente derivou desses encontros. Mas em que pesa isso? O fato de que, se a gente for olhar, por exemplo, o projeto para uma psicologia científica do Freud, e outros trabalhos dele também, mesmo que ele admitisse que a origem da teoria dele não veio da metodologia das ciências naturais, ele sempre alimentou a forte aspiração de que algum dia ela pudesse ser explicada e fundamentada através de alguma disciplina ligada às chamadas disciplinas duras da ciência. Bom, o próprio Jung, que muitas vezes é acusado, né, de ser um autor místico e racionalista, uma figura assim completamente fora dos quadros científicos. E aí eu me lembro, eu tive um professor na época da graduação, que ele contava pra gente uma série de episódios engraçadíssimos da biografia do Jung. Depois, se vocês quiserem saber que episódios são esses, eu conto no final. Mas eu vou dizer que eu não sinto, a nível da elaboração da teoria, uma diferença tão grande assim no Jung, pelas seguintes razões. Quando o Jung começa a falar daqueles conceitos, por exemplo, como arquétipo, como inconsciente coletivo e outros, é só se alguém se referir a isso tudo, que de grande parte da comunidade científica ela vem a peste de misticismo, irracionalismo e coisas do gênero. Mas tem um aspecto, pelo menos um aspecto do pensamento do Jung, que eu sinto uma dimensão muito problemática. Eu vou dizer qual é. Jung geralmente ele diz, mesmo quando ele vai falar de religião, ou da relação com Deus, com a transcendência, ele, na verdade, ele é um cientista, ele é um empirista. Ele está falando de fatos. Bom, que, por exemplo, no trabalho de consultório dele, os clientes, por exemplo, começassem a falar dos seus sonhos, dos mecanismos do inconsciente presentes nos sonhos e coisas do gênero. Isso tem um lado empírico, não vou negar.
O grande problema é que quando ele, para poder compreender esses fenômenos, quando ele articula conceitos, por exemplo, como arquétipo ou como inconsciente coletivo, isso é claramente uma construção teórica. Uma construção teórica que, inclusive, tem certas dimensões que tangenciam a metafísica. Então, eu não consigo entender a psicologia junguiana como sendo uma psicologia essencialmente empirista. Se me desculpem, mas esse é um ponto que eu não consigo entender. Então, o próprio Jung é uma coisa engraçada. E dizem, por exemplo, que em determinado ano, na conferência dele na Associação Psiquiátrica Internacional, ele dava uma aula sobre discos voadores e todo mundo achava que ele tinha enlouquecido. Aí, quando todo mundo achava que ele tinha enlouquecido de vez, aí, né, no ano seguinte, ele dava uma aula cientificamente impecável sobre psicofármacos. Ou seja, ele claramente tinha formação científica, formação psiquiátrica rigorosa, ele conhecia a área muito bem. Só que em termos metodológicos, o Jung também tem muitos problemas de querer desenvolver um certo empirismo, que na verdade não acaba sendo tão empírico assim. Acaba sendo uma formulação muito mais filosófica, de hipóteses assim, muito mais filosóficas do que empíricas. Bom, eu gostaria que alguém me criticasse a esse respeito, mas é a forma como eu encaro a construção teórica do Jung. Então nós temos esse segundo tipo, que seriam aquelas tentativas, né, de estabelecer uma espécie assim, uma correlação, um diálogo entre essas duas metodologias. Uma relação de compromisso, expressando melhor. Bom, por fim, a terceira posição, que aí eu me identifico mais no caso da psicologia existencial, embora a gente possa dizer, por exemplo, que a psicologia humanista, uma série de outras áreas da psicologia também compartilham essa posição, seria aquela visão da psicologia, de que como ela trabalha com uma realidade completamente diferente dos objetos das ciências naturais, então ela precisa desenvolver uma metodologia de natureza completamente diversa. Bom, o que num certo sentido é muito bom. Eu acredito que essa tenha sido a principal razão, porque nos meus últimos anos na graduação eu quase só me concentrei no estudo da psicologia existencial. Mas isso também não é completamente sem problemas. Por quê? Porque psicologia existencial, isso é uma coisa sabida, ela se baseia, ela se fundamenta em uma área da filosofia, uma corrente filosófica que é o próprio existencialismo. Então pega, por exemplo, Heidegger, Sartre, Jaspers, principalmente, que ele foi uma figura que veio da psiquiatria para a filosofia. Nesse ponto, como a filosofia existencial é muito centrada na análise da condição humana, não é difícil de entender que ela tem recursos para se tornar uma arte terapêutica extremamente elevada. Ela tem recursos muito ricos para lidar com os problemas da condição humana. Agora, permanece aí a interrogação de que até que ponto uma área da psicologia que se baseia diretamente em uma perspectiva filosófica, até que ponto ela pode se encaixar dentro daquilo que a gente chama de psicologia científica. Tudo isso fica com indagação. Mas eu só vou fazer um fechamento provisório dessa consideração sobre a psicologia e aí entrar diretamente na questão do budismo. Bom, o que eu acho é o seguinte: se a gente for pensar em um diálogo entre budismo e psicologia, não vou dizer que o diálogo com a psicologia dita científica, por exemplo, como o behaviorismo, a psicologia evolutiva e outras áreas, seja impossível. Mas eu acredito que seja um diálogo difícil. A gente, que objetivos teria esse diálogo? Que mediações seriam necessárias para que ele se estabelecesse? É uma coisa que não é minimamente clara para mim. Agora, áreas como a psicologia existencial, como a psicanálise ou a psicologia analítica, na medida que elas estão diretamente vinculadas com a prática da psicoterapia, elas têm um ponto de partida que se relaciona facilmente com o budismo. No sentido que todas elas partem da realidade de alguma forma de sofrimento humano.
Existe uma consciência de algum tipo de sofrimento humano, de como ouvir esse sofrimento, como compartilhar esse sofrimento, como compreendê-lo, ou como possivelmente superá-lo. E são questões assim, muito presentes, quer dizer, dentro da psicologia enquanto prática da terapia. E isso eu acredito que facilite muito o diálogo com o budismo, porque é uma coisa axiomática. E o ponto de partida do budismo é precisamente a tomada de consciência do sofrimento da condição humana. Ou seja, que a condição humana é atravessada pelo sofrimento. E que existe uma forma de tomar consciência, de superar esse sofrimento. É um pressuposto básico do pensamento budista. Então, eu acredito que aí existe um ponto de contato. Talvez não seja o único, mas no momento, pelo menos, eu acredito que seja o principal. Bom, dito isso, vamos entrar então um pouco na discussão sobre o que é o budismo. Para tentar finalizar, né, explicando um pouco sobre o que é o Abhidharma e o que é essa análise da mente, das funções mentais no Abhidharma, que acredito eu que seja extremamente relevante para quem se dedica à psicologia e que, quem sabe, se a gente estabelecer uma forma produtiva de diálogo, quem sabe isso possa trazer alguns resultados interessantes no futuro. Bom, a primeira coisa que nós temos que verificar, e aí eu já entro em uma outra área de interrogação, que já tem muito mais que ver com a minha atuação dentro dos estudos budistas, principalmente com a minha atuação depois do meu retorno ao Brasil. Eu tive durante 4 anos, entre 2013 e 2017, eu trabalhei na coordenação de pós-graduação do Departamento de Ciências das Religiões lá na Universidade Federal da Paraíba. E essa interação com as ciências das religiões, né, me ajudou muito a pensar o budismo dentro do nosso contexto brasileiro. Bom, então, primeira coisa, o primeiro problema. Desculpe se nessa aula inicial estou sendo demasiadamente abstrato, mas sem esclarecer alguns pressupostos, nosso diálogo não vai avançar mesmo. Primeira coisa, quando a gente tenta abordar o budismo primeiro, seja na filosofia da religião, seja nessa área mais ampla das ciências das religiões, existe logo uma definição primeira, de que o budismo seria uma das grandes religiões mundiais. Bom, o primeiro problema aqui é que muitas vezes, quando a gente pensa a nível de senso comum, parece que existe um universal chamado religião. Então, por exemplo, as práticas espirituais, as práticas ritualísticas das sociedades tribais seriam uma forma de religião. Por exemplo, as concepções de mundo das sociedades tradicionais, como a China, a Índia, por exemplo, o budismo, o confucionismo, o taoísmo, seria uma forma de religião. E as chamadas grandes religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo, o islã, também seriam uma forma de religião. Bom, tem algumas teorias mais antigas que pressupõem uma espécie de um processo evolutivo, em que as chamadas religiões nativas seriam um ponto de partida, e os monoteísmos seriam um ponto de chegada. Mas a primeira interrogação que eu pretendo introduzir é: até que ponto essa ideia de uma universal religião teria condições de explicitar o que é o budismo, principalmente da maneira que o próprio budismo se entende? Que uma coisa, um cientista da religião, um filósofo da religião, definiu o budismo de uma determinada maneira, a partir de um ponto de vista exterior ao próprio budismo. Uma coisa completamente diferente é pensar a maneira como o budismo se autodefine. Porque a autodefinição do budismo, na sua literatura, é uma coisa muito clara. Então, tem algumas coisas aí que a gente tem que verificar. Primeiro problema. A gente, às vezes, quando a gente usa palavras ou conceitos ao nível do cotidiano, a gente toma aquilo por garantido que o significado das palavras é auto-evidente, que aquilo tem um alcance universal, que você não precisa pensar nem refletir sobre aquilo. Mas quando a gente pega o termo religião
Aí não importa as diversas línguas em que esse termo seja expresso, a gente raramente para pensar que religião não é um termo que venha do grego, do sânscrito, do japonês nem do chinês. Religião é um termo que vem claramente da tradição latina. É um termo que tem origem no latim. E até que ponto as definições do religio latino têm o poder de abarcar tudo aquilo que a gente chama, a nível de senso comum, de religião. Bom, em 2019, eu fui um dos palestrantes de um encontro, né, entre psicologia analítica junguiana, e o budismo, práticas de meditação budista. Foi um encontro assim, extremamente gratificante para mim. Depois, se vocês quiserem saber o porquê, eu digo com bastante detalhe. Mas nesse encontro, uma das coisas que mais me transformou é que teve uma palestra inicial de um professor da ciência da religião da UFJF, que me fez repensar radicalmente esse conceito de religião. Por quê? Diz ele que na tradição latina nós temos claramente dois conceitos distintos de religião. Primeiro, que é o mais conhecido, que é o religio, entendido como religare. Então, o ser humano ele perdeu a ligação com Deus. Então, de alguma maneira, ele tem que restabelecer essa relação. Que a origem dessa compreensão viria de um autor chamado Lactâncio, que era um filósofo cristão. E Lactâncio ele ficou famoso, o nome dele permaneceu na história, em grande parte pelo fato de que ele teve uma grande influência em Santo Agostinho. Então, quando Santo Agostinho define que a religião é o religio, é o religare, é o religar-se a Deus, ele está basicamente, se baseando em uma interpretação desenvolvida por Lactâncio. Bom, ao nível do cristianismo, possivelmente do Islã, do judaísmo, eu não entendo muito a fundo, mas possivelmente não tenha grande problema. Mas quando a gente pensa a partir da perspectiva budista, o budismo desconhece por completo a ideia de Deus Criador. A ideia é que o ser humano, na origem, estava unido a Deus, tinha uma união com Deus. Por alguma razão, ele perde, essa união é rompida. Então, essa união precisa ser refeita, precisa ocorrer o religare. E isso é uma estrutura de pensamento que não tem absolutamente nada a ver com o budismo. Então, se a gente define religião enquanto religare, é tranquilo que isso é uma definição que não consegue definir aquilo que o budismo diz a respeito dele mesmo. Agora, existe uma segunda definição, que inclusive, diga-se de passagem, Jung usa essa segunda definição com muita força naqueles escritos dele sobre a psicologia da religião ocidental, que é de um outro autor também da tradição latina, que é aquele grande dramaturgo e filósofo estoico, que é o Cícero. O Cícero ele foi um autor muito prolífico, ele escreveu muita coisa. Eu tenho até da época, né, que eu trabalhava na UFPB, eu tenho uma grande amiga, né, que ela se tornou uma grande estudiosa do teatro do Cícero. Eu tive diálogos assim, fantásticos com ela sobre esses e outros assuntos. Mas o Cícero, ele era basicamente um autor da tradição pagã. Quer dizer, um autor que não tinha vínculo algum com a tradição cristã. E dentre as obras dele, tem uma das obras mais famosas, que é o De Natura Deorum, ou seja, da natureza dos deuses. E aí ele vai definir o religio como significando uma atenção cuidadosa ao processo ritual do culto aos deuses, por exemplo. Então, quando você cultuava em Roma, podia ser Marte, ou Netuno, ou Zeus, ou Minerva, ou qualquer daquelas divindades, existiam muitos detalhes em relação ao ritual. Então, a atenção detalhada à dimensão ritual era a definição que Cícero dava para a religião. Bom, aí é interessante. Certamente, quem viveu nas comunidades budistas por muito tempo, quem tem alguma familiaridade com a dimensão mais ritual do budismo, sabe que esse aspecto está fortemente presente.
Então, principalmente na tradição vajrayana, a maneira como se faz o ritual, a maneira como se usam os mudras, os mantras, as posturas, isso tudo é extremamente importante, é de uma grande relevância. Então, certamente, esse aspecto, ele pode ser incluído dentro do budismo, principalmente dentro da dimensão ritual. Ele não é tão distante quanto a primeira definição. O grande problema é que, embora esse aspecto esteja presente na tradição budista, até que ponto ele corresponde à maneira como o budismo se autodefine? E aí eu vou ter que dizer taxativamente que a autodefinição do budismo nada tem a ver com o conceito de atenção cuidadosa. Ainda, a gente vai adentrar primeiro na autodefinição do budismo. Aí eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da literatura budista. E nesse contexto, o que seria o Abhidharma? Bom, sem entrar em grandes detalhes no primeiro momento, eu poderia dizer o seguinte: se a gente pega principalmente, quer dizer, toda aquela literatura do Abhidharma Sarvastivada, que é uma escola fundamental no desenvolvimento do budismo, existe ali uma clara definição de budismo, ou do Buddha Dharma, do Buddha Vachana, como consistindo nos atos de fala do Buda em benefício dos seres sensíveis. Quer dizer, tem aquele trecho belíssimo do primeiro capítulo do Abhidharmakosha, que Vasubandhu ele saúda o Buda como aquele que realizou plenamente o benefício próprio, o benefício aos outros. Ou seja, ele superou a ignorância, os fatores do samsara. Ao mesmo tempo, transmitindo o ensinamento, ele proporcionou benefício aos outros. Tem uma metáfora que eu considero belíssima. Ele fala que o ensinamento, através do seu ensinamento, o Buda arranca os seres sensíveis do lodaçal do samsara. Quer dizer, o samsara é aquela existência cíclica, aquela existência autofrustrativa, e que o lodaçal é uma imagem particularmente apropriada. Por exemplo, se você cai na areia, no meio da areia movediça, por exemplo, você pode estar morrendo de medo, mas a coisa mais sábia que você pode fazer é não se mexer e ficar parado para demorar mais tempo para afundar. E quanto mais você se debate, mais se afunda. Ou seja, ele coloca, então, o samsara como sendo esse processo de autofrustração que ele não se resolve a partir dos próprios seres sensíveis. Então, o ensinamento do Buda seria aquela mão estendida que puxa os seres sensíveis para fora desse lodaçal. E o segundo ponto importante, curiosamente, embora mesmo na literatura mais antiga do budismo sejam atribuídos uma série de milagres e de prodígios ao Buda, eu nem vou discutir aqui o sentido disso. Na parte final do comentário desse primeiro verso da Abhidharmakosha, Vasubandhu vai dizer claramente que os atos de fala do Buda não visam libertar os seres sensíveis através de prodígios ou milagres. O grande efeito desses atos de fala do Buda é suscitar a compreensão, suscitar a sabedoria supramundana. Então, se a gente pensa por aí, a maneira como o budismo se autodefine é completamente diversa dos conceitos de religio na tradição latina. O que me leva, às vezes, a dizer, de uma forma um tanto ou quanto jocosa, que é muito mais fácil você pensar a religião a partir do budismo que o budismo a partir da religião. E aí eu vou dizer depois o porquê que eu penso isso. Bom, aí vamos para nos aproximando da conclusão. Esses atos de fala do Buda, eles não só foram registrados, como eles se desenvolveram historicamente. E aí eu não vou entrar em detalhes, porque isso é um estudo para especialistas. Nos primeiros séculos, se falava das 9 divisões do ensinamento, ou das 12 divisões do ensinamento. Mas a conclusão disso tudo foi o chamado Tripitaka, ou os 3/6, quer dizer,
as três bases do ensinamento, por assim dizer. Primeiro, existe o Sutra Pitaka, que seriam os sutras. Sutras, eu vou explicar aqui da forma mais sucinta possível. São aquela literatura, geralmente discursos atribuídos diretamente ao Buda histórico. E é uma literatura que fala muito em termos, assim, coloquiais, cotidianos. Então, a estrutura de quase todos os sutras, com pouquíssimas exceções, é mais ou menos assim. Estava o Buda em tal e tal cidade, em tal e tal região da Índia. Estava acompanhado de 250 monges. Aí, em tal e tal situação, o leigo tal se dirige ao Buda perguntando: ó, venerado pelo mundo, que a respeito disso, qual é a sua posição? Aí o Buda desenvolve um longo discurso explicando o seu ponto de vista. E, embora quase todos os conceitos propriamente filosóficos do budismo, como os 5 agregados, as 12 entradas, as 18 esferas, tudo isso vai aparecer nos sutras. Ou seja, os sutras também têm um conteúdo que é filosófico. Bom, o fato é que a linguagem dos sutras é muito mais compreensível, porque ela geralmente é uma linguagem coloquial, uma linguagem cotidiana. Por mais filosóficos que sejam os temas, eles são abordados em uma linguagem que é a linguagem do cotidiano comum, a linguagem coloquial. Bom, o segundo dos 3 sextos, que é o Vinaya, esse é o mais difícil de explicar. E nos países como o Brasil, né, que a gente ainda não tem uma tradição monástica enraizada. É muito difícil explicar o que seja isso. Mas explicando da forma mais simples, são as regras da vida monástica, os preceitos, as regras da vida monástica. Isso no atual curso vai nos ocupar pouquíssimo. E aí? Nós temos o terceiro sexto, e isso eu vou precisar explicar com um pouco de detalhe, que é precisamente o Abhidharma. O Abhidharma, ele tem conteúdos que são parecidos com o do Sutra, mas não só o estilo redacional é completamente diferente, como a própria natureza dos textos é diferente. Por que razão? Quando você pega um texto de Abhidharma, dificilmente você vai encontrar aquela ambiência dos sutras. Tipo, estava o Buda em tal região, de tal cidade, junto com 250 monges. Aí alguém dirigindo ao Buda, ele perguntou. Não, o discurso da Abhidharma vai ser outro. Vai dizer, quais são os objetos básicos de análise? Os objetos básicos de análise são os 5 agregados, as 12 entradas, as 18 esferas. O que são funções mentais? Funções mentais são funções que surgem concomitantemente com a consciência, que são classificadas em tais e tais e tais categorias. Ou seja, diferentemente do Abhidharma, diferentemente dos sutras, se você não tem já de saída um mínimo conhecimento especializado do que são essas categorias, você vai boiar solenemente na leitura do Abhidharma. Agora, isso é que é importante. O Abhidharma, por um lado, seria o equivalente budista da filosofia, no sentido que ele é um discurso analítico, ele é um discurso de rigor, é um discurso que corresponde, que é elaborado, que é articulado, através de regras, assim, de um extremo rigor. Agora, por outro lado, com o Abhidharma, junto com essa análise de rigor, ele também vai incluir, aliás, ele vai incluir basicamente a análise da consciência, por exemplo, das 6 consciências. Análise das funções mentais, ou seja, 46 funções mentais divididas em tantas categorias. Então, indiscutivelmente, ele também vai ser uma análise psicológica de grande rigor e precisão. Eu acho que esse é o ponto que precisa ser mais enfatizado. Bom, para concluir, eu vou apresentar só 2 pontos. Primeiro, às vezes, como o estudo do Tripitaka não é uma coisa muito enraizada no Brasil, são poucas as pessoas que conhecem, pelo menos, o senso comum da área. Muitas vezes tem pessoas... o livro do professor Monteiro, o livro do Tripitaka e tal... Na verdade, o Tripitaka, ele não é um livro, não é uma obra. A gente poderia dizer, por exemplo, que é um gênero literário. Então, eu vou dar um exemplo fácil da história da literatura. Quando a gente fala de literatura romântica,
A gente não está dizendo que é Goethe, ou que é Schiller, ou que é Shelley. É um gênero literário. Então você tem o romantismo francês, você tem o romantismo alemão, você tem o romantismo inglês, os pré-rafaelitas, tem um monte de romantismos. Isso é todo conjunto de obras literárias que trata com determinadas temáticas, que tem um determinado tipo de estruturação, pelo menos dentro de um determinado período histórico, que é chamado de literatura romântica. Com o Abhidharma, acontece exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, no Cânon Pali do budismo Theravada, nós temos diversas obras de Abhidharma que estão escritas em Pali e que tem toda uma estruturação temática de acordo com a escola Theravada. Na China, no Japão, no Tibete, nos países ditos do norte ou de tradição do Mahayana, se estuda mais o Abhidharma de uma escola chamada Sarvastivada. É uma escola com uma tradição completa, com um Abhidharma completamente diferente do Theravada, embora trabalhe com os mesmos temas. E o mais importante, existe uma obra que é fundamental. Uma obra que na história do pensamento budista tem tanta importância quanto a Suma Teológica, que Tomás de Aquino tem na história da teologia cristã, que é o Abhidharma Kosha, que é um dos grandes tratados do Abhidharma, da autoria de Vasubhandhu. Que vai ser o texto básico que a gente vai trabalhar aqui. Bom, o Abhidharma Kosha, ele tem uma vantagem muito grande em termos da formação budista nos ditos países do norte. Eu vou dar um exemplo muito fácil de compreender. Vamos dizer, por exemplo, que o Abhidharma Kosha ele é estudado na China, na Coreia, no Japão, na Mongólia, na Manchúria, no Tibete, no Butão, em todos esses países ligados à tradição Mahayana. Os conceitos básicos do budismo são estudados em todos esses países a partir do Abhidharma Kosha. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pegar um lama tibetano da tradição nímica. Aí, de repente, a gente pega um monge japonês da escola da Terra Pura, do Jodo Shinshu. Se a gente for botar os dois para conversar, a história que está por trás dos ensinamentos é tão radicalmente diferente que eles não vão entender o que o outro está dizendo. São categorias tão diferentes. O desenvolvimento histórico paralelo desses ensinamentos é tão radicalmente diferente. Você bota os dois um na frente do outro, nenhum vai entender uma palavra do que o outro diz. Eles podem até estar falando de coisas muito parecidas ou muito próximas, mas eles simplesmente não vão entender. Agora, se você pega um lama budista da Mongólia e pegar um monge japonês especialista no Abhidharma Kosha, os dois especialistas do Abhidharma Kosha, eles vão se entender perfeitamente que os conceitos básicos são os mesmos. Esse é um ponto que pouca gente percebe. Bom, então, para concluir, o Abhidharma Kosha ele é uma obra muito básica, muito fundamental. E, embora na próxima aula eu pretenda dar uma visão geral da arquitetura do texto, uma coisa muito de passagem, porque isso não é o fundamental, quais seriam os temas mais importantes que eu vou tratar no curso? Primeiro, eu parto do princípio. Você falar que no budismo existe teoria e prática, ou seja, você refletir sobre a impermanência das 18 esferas, que isso seria teoria. Você sentar, por exemplo, para observar a respiração, que isso seria a prática. Isso de saída já é um equívoco. Porque a totalidade do ensinamento budista é um ensinamento de natureza prática. Então, eu não falo pela diferença de teoria e prática. O que eu acho correto é dizer as dimensões conceituais e não conceituais da prática budista. E é disso que o Abhidharma vai tratar. Ou então, primeiro, em termos das dimensões conceituais, embora o quadro seja bastante amplo, bastante rico, tem basicamente duas outras coisas que a gente vai abordar. Primeiro, aquelas categorias de análise mais básicas, como os 5 agregados, as 12 entradas, as 18 esferas. Segundo, a concepção da consciência. Quer dizer, em que sentido que se fala, em 6 consciências, uma multiplicidade de consciências no Abhidharma? Porque é que nunca se pensa na consciência como uma coisa única, como uma coisa unitária. Terceiro, as funções da consciência.
vivendo do Abhidharma cada instante de consciência, acompanhado por uma quantidade variável de funções mentais. E, por fim, como que essa análise toda se coaduna com aqueles procedimentos que nós chamamos de meditação? E como que isso produz os processos cognitivos específicos ao pensamento budista? Bom, e essa é a introdução de hoje. Eu gostaria que vocês tenham gostado. Mas como a gente ainda tem, acredito eu, que a gente ainda tem um tempo pela frente, então acho que nós podemos compartilhar um pouco. Na forma de perguntas e respostas, se for o caso, de compartilhamentos. Eu sempre acho que esse momento final das aulas é o mais importante. Muito obrigado. Era o que eu tinha para dizer hoje. Professor? Sim? Quem fala? Ingrid, está escondida por aí. É até difícil formular uma pergunta, na verdade. Eu acho que o painel das dúvidas, no meu caso, é tão grande que ainda não deu nem para delimitar uma dúvida, né? Clara. Mas um lampejo de dúvida, talvez, né? A senhora acabou de comentar que o Abhidharma Kosha, ele é como uma linha, né? Que ele alinha conhecimentos, né? E ele é compartilhado em todos os... inclusive com Theravada, ou ele está mais no Mahayana? Não, veja bem, aí é um ponto interessante. Às vezes a gente fala Theravada, Mahayana, como se as coisas fossem muito distantes. Primeira coisa, se a gente for pensar grosso modo, que é uma coisa muito mais complicada, na verdade, o pensamento, a tradição budista indiana, nós temos aquele budismo de língua Pali, que vai estar na origem do Theravada, e o budismo de língua sânscrita. O budismo de língua sânscrita não é necessariamente o Mahayana. O Mahayana vai surgir posteriormente dentro dessa tradição. Mas o fato é que nos países do Mahayana vai ser transmitido e vai se enraizar uma série de aspectos do budismo não Mahayana que vem para a vertente sânscrita. E o Abhidharma Kosha é um texto sânscrito. Então é interessante, o Abhidharma Kosha, por exemplo, ele vai ser conhecido na Mongólia, na Manchúria, na China, no Japão, no Tibete, na Coreia. Nos países do Theravada, eles só souberam da existência dele na modernidade, e mais até por uma via acadêmica. Deixa eu só te fazer uma brincadeira para ajudar a compreender. Você sabe que tem uma escola sânscrita do budismo mais antigo, chamada Escola Sarvastivada, que não é uma escola do Mahayana. Mas existe um monge famosíssimo no mundo inteiro que se ordenou com os preceitos da Escola Sarvastivada. Quem é esse monge? Jinkessan? Não, antes. Não, brincadeira, não sei realmente. Dalai Lama. Por que isso? Porque na ordenação monástica no Tibete, embora o Tibete seja dominantemente um país Mahayana e Vajrayana, eles usam os preceitos do budismo tradicional. Como no Tibete a linha dos preceitos dominante é a que vem pelo Vinaya Sarvastivada, ou Mula Sarvastivada em sânscrito. Então, todo monge tibetano, independentemente das doutrinas que ele professa, ao nível da ordenação, ele é um monge sarvastivadinho. Ou seja, o Mahayana, o Dalai Lama, em termos de ordenação como Bhikshu, ele não é um monge do Mahayana. Ele é um monge do Mahayana em função das doutrinas, das práticas que ele professa. Então, ou seja, resumindo, tradicionalmente o Abhidharma Kosha, como ele é uma forma do budismo mais antigo, transmitida através do sânscrito para os países do Mahayana, então ele é muito conhecido na Mongólia, no Japão, no Tibete.
Mas os países do Theravada, eles tinham um outro Abhidharma, que era o Abhidharma Pali, que é parecido, mas que não é a mesma coisa. Não que essas questões sejam muito importantes para o nosso curso, mas é que algumas informações de base, às vezes, ajudam um pouco a compreender do que a gente está falando. Entendi. Bom, ao menos serve para começar a entender. Esse é o momento de perguntar, gente. Vamos lá. Momento de tirar as dúvidas lá do fundo do caixão, né? Posso perguntar mais uma? E eu não pergunto nunca mais daí. E, na verdade, não é uma pergunta, né? É um pedido. Me chamou bastante a atenção a explicação que o senhor fez a respeito do conceito de religião, ou da interpretação, né? Dos pontos de vista, né? A partir do budismo e das religiões ocidentais, né? Ou que a gente está fundado no judaico-cristão, né? Na visão judaico-cristã. E aí me ocorre uma dúvida que é por que essa visão, por que essa perspectiva ela é importante para a gente estudar o Abhidharma, né? Por que a gente precisa... Não sei se a pergunta é muito estúpida, me desculpem, mas é que foi muito boa a explicação sobre esse aspecto da religião, então eu queria entender como é que a gente vai enganchar com isso, né? É relativamente fácil, por exemplo, se a gente tem um ponto de partida a partir do Jung. O Jung vai colocar que grande parte dos problemas humanos são problemas que seriam, na sua própria raiz, religiosos, no sentido assim, mais genérico do termo. Porque, num certo sentido, ele está até certo. Por exemplo, se você for pensar pelas dimensões mais profundas da psicoterapia, em que se coloca em xeque, por exemplo, o sentido da existência, o sentido da vida, aquilo que ele fala da crise depois dos 40 anos, a segunda metade da vida, tudo isso, direto ou indiretamente, tem tudo a ver com aquilo que a gente está acostumado a chamar de religião. Bom, o grande problema, se a gente vai pensar a partir das tradições monoteístas, existe um quadro conceitual muito fácil de você encaixar dentro da psicologia, mesmo que você não concorde com nada. Quer dizer, no Ocidente, no Brasil, a gente tem uma ideia muito clara do que seja o conceito universal de religião, de por que cristianismo, islã e judaísmo são religiões. Mas quando a gente vai desenvolver um diálogo com o budismo, a questão se torna completamente diferente. Em parte, né, porque o budismo ele tem uma compreensão, ele tem uma teoria da mente, das funções mentais muito mais extensa, muito mais rigorosa que os monoteísmos. O tipo de análise da mente que você encontra no budismo não tem paralelo nas religiões monoteístas. E segundo, que ele se autodefine de uma maneira completamente diferente, por exemplo, da que as tradições monoteístas se definem. Então, se a gente quiser criar uma ponte entre o budismo e a psicologia, ou a gente entende um pouco melhor como que o budismo se define, ou o diálogo, a meu ver, se torna quase impossível. Por exemplo, o Jung, ele teve o grande mérito de se interessar pelas assim chamadas tradições orientais. Bom, tem uma coisa, inclusive, que facilitou esse encontro, no caso da psicologia junguiana. Porque ele não se baseia na definição de religião do Lactâncio, daquela religião cristã. Se a gente pegar, por exemplo, psicologia da religião ocidental, dentro daquela ordenação que a Vozes deu para as obras completas, então você vai ver que ele emprega basicamente a definição de Cícero, da religião como a atenção cuidadosa. Mas, por outro lado, se a gente analisa, por exemplo, aqueles artigos do Jung,
sobre o livro tibetano da Grande Libertação, o livro tibetano dos mortos, a obra do Daisetsu Suzuki, aquela análise que ele faz da contemplação oriental, do Sutra da contemplação, você percebe que o conhecimento que o Jung tinha do budismo era extremamente limitado e completamente filtrado. Quer dizer, então você não tem uma compreensão de rigor do budismo. Ok. Muito obrigada, eu agradeço a explicação. Dá tempo. Dá tempo. Não precisa ter muita pressa, mas é importante compartilhar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Sensei. Sim. Espero que também que eu não destoe muito do que o senhor falou até esse momento. Para mim, esse é um assunto das minhas pesquisas, né? Eu tenho trilhado, né, entre diversos movimentos da teologia, da ciência da religião, que vão trazer expressões específicas a respeito do que seria aparentemente uma antropologia, né? Então, por exemplo, o Rudolf Otto, né, vai trazer expressões como o homo religiosus, o homo contemplans, o homo mysticus, né, como sendo inerente do ser humano, né, essa característica de espiritualidade, né? E de fato, quando o senhor traz Jung, né, e traz essas questões relativas ao processo religioso, né? Então, eu queria entender o que o senhor poderia trazer para nós a respeito disso, porque existe o conceito da teologia negativa, né? Que a gente conhece pouco no Brasil, também é outro tema pouco discutido, né? Mas a teologia negativa, ela fala sobre essa experiência espiritual que o Rudolf Otto, por exemplo, vai trazer bastante. Então, eu queria que o senhor pudesse trazer algo para nós sobre isso também, por favor, se for possível. Possível, porque a gente teria que, por exemplo, matizar um pouco essa reflexão. Então, primeiro, com o Rodolfo Otto, ele tinha muito essa preocupação com isso que ele chamava o luminoso. E isso, inclusive, vai aparecer muito no próprio Jung. Jung se refere à obra dele com alguma frequência. Então, você tem primeiro aquele pressuposto, né? Que o sagrado, em todas as religiões, em todas as culturas, teria esse caráter dito luminoso. Bom, isso, inclusive, é uma discussão que valeria a pena da gente fazer. Mas eu me dou o direito, né, de alimentar algumas dúvidas a esse respeito. E ainda, por exemplo, a respeito da teologia negativa. Bom, tem uma questão que eu tive muito interesse na minha juventude, eu vou explicar o porquê. Que é essa questão, por exemplo, da teologia negativa, ou da experiência mística. Se você, por um lado, você foi criado dentro de uma certa tradição cristã, e você não conseguiu aceitar certas pretensões exclusivistas, universalistas do cristianismo. E se você, ao mesmo tempo, você acaba sendo um praticante budista, ou tendo interesse pelo budismo, se aproximando do budismo, é natural que você desenvolva uma simpatia por esse conceito, por exemplo, de que na base de todas as religiões tem uma experiência inefável do sagrado. Eu não vou ser dogmático a esse respeito.
Mas tem um lado aí que eu acho extremamente problemático, principalmente nos últimos anos, alguns aspectos disso têm vindo à tona, que é aquela visão assim, muito simplista, de que existe na base a experiência do sagrado, e que todas as grandes religiões ou manifestações de espiritualidade seriam manifestações culturais, diversamente culturais, de uma mesma base, de uma mesma coisa. E isso, em termos, por exemplo, de uma filosofia da religião, eu considero problemático. Por exemplo, esses atos de fala do Buda em benefício dos seres sencientes, o tipo de compreensão que esses atos de fala procuram suscitar, será que eles são apenas uma expressão cultural particular de alguma coisa que está na base de todas as tradições? Eu, pelo menos, gostaria de ser cauteloso a esse respeito. E eu tenho algumas razões, tanto factuais como até mesmo teóricas, para pensar dessa maneira. Acho que eu não respondi à altura a sua pergunta, mas pelo menos a minha linha de reflexão passa um pouco por aí. Imagina, fantástico, Sensei. Inclusive, enquanto eu estava ouvindo a sua explicação, me veio à mente que existe, inclusive, nos Estados Unidos, talvez mais na Alemanha, inclusive, uma corrente, né, de místicos beneditinos, né, os monges beneditinos, os cistercienses, lá começando com Thomas Merton e outros, o Thomas Keating, né, que vão para o Japão estudar budismo, né, e acabam se tornando depois o que é denominado também como mestre Zen, né. Me parece que exatamente esse movimento que eles fazem, né, porque aparentemente eles estão numa cela, né, porque essa é uma característica do pensamento que eu vejo assim, em algumas literaturas, que o afastamento, né, da sociedade, o afastamento do cotidiano, levaria necessariamente a pessoa a um nível contemplativo, um nível meditativo, ou até alcançar a experiência do luminoso. Mas aí, então eles saem da sua cela, lá no mosteiro beneditino, né, e vão ao Japão, encontrar com os mestres Zen para estudar o Zazen, para estudar as práticas que eu sei que não são só o Zazen, né, os koans e tudo mais. Eu não sei se eu entendi bem, mas me parece que até um pouco nesse exemplo que eu trago, traz um pouco disso que o senhor disse também, que assim, será que dá para pegar e dizer que todo mundo tem a mesma experiência? Né? Será que o que se fala que a experiência espiritual seria igual a todos? Né? Seria o que o Buda fala, por exemplo? Bom, aí eu vou dizer uma coisa. Thomas Merton foi um autor assim, muito importante na minha juventude. Muito importante assim, por duas razões. Primeiro, até mais ou menos os meus 13, 14 anos de idade, que era uma época que eu já me considerava budista, eu tinha uma sensação assim que o cristianismo, que a Igreja Católica já era um troço completamente morto, que eu não tinha que perder tempo com isso. Esse é o início da minha juventude. Bom, às vezes eu me lembro, aos 8, 9 anos de idade, minha mãe teve uma grande virtude, que ela raramente me levou na igreja. Mas se ela soubesse os meus pensamentos secretos quando eu entrava na igreja, a igreja de São Paulo Apóstolo, lá em Copacabana, eu entrando com minha mãe, eu, 9 anos de idade, isso a minha cabeça perguntando: onde estão os altares de Zeus? Uau! Onde estão os altares de Palas Atena? Uau! Ou seja, mas a partir, por exemplo, dos anos 70, a Igreja Católica no Brasil começou a dar diversos traços de uma vitalidade grande, pelo menos em alguns aspectos, principalmente no aspecto social. E como eu tinha muita simpatia por isso, embora isso não me tenha feito me aproximar do catolicismo, eu comecei a perguntar até que ponto
poderia existir uma relação dessa dimensão entre o budismo e essa dimensão de mais profundidade do cristianismo. Essas foram indagações muito fortes na minha juventude. E nessa época, o Thomas Merton ele tinha uma coisa de muito extraordinária. Ele certamente tinha essa experiência contemplativa de profundidade, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa profundamente enraizada na tradição cristã. Ele tinha um nível de abertura assim, inimaginável para a média dos contemplativos cristãos. Tanto você sabe que ele acabou morrendo na Ásia mesmo. Agora, em que pese todo esse percurso extraordinário, né, do Thomas Merton, quando eu me debruço, por exemplo, sobre os trabalhos propriamente teológicos dele, até que ponto essa relação com o budismo ou com o Zen teria transformado o pensamento teológico dele, eu começo a sentir algumas dúvidas muito grandes. E eu vou dizer outra coisa curiosa. Um dos momentos na vida em que eu tive mais interação com o cristianismo foi precisamente nos meus 18 anos no Japão. E o Japão é um país, né, que não tem 1% de cristãos, mas que eu tive a sensação que o cristianismo lá é muito mais enraizado que no Brasil. Quer dizer, quando eu estava face a face com os cristãos no Japão, eu tinha um sentimento de uma realidade que eu nunca vivi no Brasil. Agora, é uma coisa curiosa. Como você percebe a dificuldade que existe em aprofundar o diálogo ali em determinados limites. Quer dizer, então, todas essas concepções, por exemplo, sobre o luminoso no Rudolf Otto, essa ideia de uma tradição primordial, eu não vou negar tudo isso assim a priori. Só que eu acredito, aliás, eu tenho a convicção que a gente já chegou num momento que tudo isso vai ter que ser repensado. Que é uma das razões, mesmo que ainda hoje em dia eu tenha um interesse muito grande na obra do Jung, o fato é que tem muitas formulações do Jung que elas estão precisando ser repensadas. Podia citar alguma, mestre? Me interessei. Podia citar alguma? Bom, tem várias. Algumas dizem mais respeito aos conceitos da teoria da psicologia analítica enquanto tais. Mas um dado que me parece interessante, que é muito presente, por exemplo, naqueles escritos do Jung, por exemplo, sobre o budismo tibetano, o livro tibetano da grande libertação, o livro tibetano dos mortos. E são obras que ele conhecia mal, num certo sentido, através das traduções do Ivan Zwentz, que hoje em dia é quase consenso acadêmico, são traduções defasadas. Mas, por exemplo, o Jung, um dos aspectos que eu acho mais interessantes na psicologia junguiana, na diferença, por exemplo, com o pensamento freudiano. A psicanálise você pode definir incondicionalmente como sendo uma psicologia do inconsciente. Ou seja, o cérebro, o centro, está no conceito do inconsciente. O pensamento junguiano, ele tem alguma coisa que eu acho mais rico, que ele pode ser definido como uma psicologia da relação dialética entre a consciência e o inconsciente. Ou seja, ele coloca esses polos em interação dialética. E a autonomia da consciência é muito maior em Jung que em Freud. Agora, pega esses artigos que ele escreveu sobre o budismo tibetano. Certamente tem um matiz importante aqui. Eu não gostaria de acusar o Jung incondicionalmente de etnocentrismo, que tem um matiz importante. Ele vai dizer: o pensamento oriental e o pensamento ocidental na Idade Média são muito semelhantes. Você não tem uma diferença muito radical. Mas que o pensamento ocidental moderno e o pensamento oriental são radicalmente diferentes. Ele vai dizer isso nesses artigos. Bom, aí
você vai perguntar o porquê. Jung ele vai ter toda uma visão que, por mais que ele valorizasse a experiência oriental ou coisa do gênero, como se a consciência no budismo, nas religiões orientais, fosse alguma coisa que a autoconsciência fosse simplesmente apagada. Uma espécie de uma imersão no inconsciente, a negação da própria consciência. Que ele vai pensar dessa maneira, mas ele não vai demonstrar. Ou seja, ele não tinha um conhecimento conceitual suficiente dessas tradições para perceber que nenhuma delas propõe, por exemplo, a dissolução da consciência no inconsciente. E isso me chama mais atenção ainda pelo seguinte. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito com o pensamento chinês no século XX. Eu estou cada vez mais fascinado com o que os chineses fizeram no século XX. É uma coisa que no Brasil, infelizmente, quase ninguém sabe. E tem a escola Yogacara do budismo. É uma coisa que, se tudo correr bem, nós também vamos estudar. Ela poderia ser chamada assim do Abhidharma do Mahayana, que é uma escola que tem conceitos muito precisos sobre os diversos estratos da consciência. Se você estuda Yogacara, você percebe que essa ideia de uma imersão do ego no inconsciente é uma coisa completamente irreal, é impensável. Mas o que é interessante, o pensamento Yogacara é reintroduzido na China no final do século XIX, e todo o conceito da autoconsciência, da subjetividade na China moderna veio daí. Deng Xiaoping, tanto em termos de uma compreensão muito unilateral dos textos orientais, quanto em termos até mesmo, quer dizer, de uma informação factual extremamente limitada, ele acaba apresentando formulações que, em última instância, não são defensáveis. E isso é uma questão importante para mim, até por uma razão pessoal. Na minha juventude no Rio de Janeiro, eu tive um grande amigo, a doutora Anise da Silveira dizia que era o melhor psicólogo clínico do Rio de Janeiro, o Geraldo Murté. Geraldo Murté teve as 3 ou 4 maiores amizades da minha vida. Geraldo, ele era uma pessoa extraordinariamente criativa. Ele era junguiano, e o tipo junguiano raiz mesmo. Cara que praticamente vivia a psicologia analítica, quase como se aquilo fosse a religião dele. E é uma coisa muito interessante. Como a gente tinha uma amizade muito próxima, às vezes eu fazia longas visitas em que a gente passava horas conversando na biblioteca dele. E há sempre a indagação que ele me colocava a partir da minha relação com o budismo. Joaquim, você tem que entender que no Oriente o ser humano estava imerso no ser. O ego ele estava imerso no inconsciente, daí que tinha uma experiência profunda do inconsciente. Mas o surgimento da consciência que o Jung trata é uma coisa que vem com o Ocidente. Ele me dizia isso de uma forma tão enfática que isso ficou como um problema muito importante para mim. E aí, nos 18 anos que eu verifiquei no Japão, deu para perceber que não era nada disso. Esse é um dos pontos importantes desse diálogo. Por exemplo, aqui, a gente pode desenvolver o diálogo, por exemplo, entre budismo e psicologia analítica, entre budismo e psicologia existencial. Dá para abrir uma série de frentes. Mas, por exemplo, embora o diálogo com psicologia analítica possa se tornar uma coisa muito rica, muito profunda, é preciso perceber primeiro que o Jung tinha um conhecimento muito limitado e quase todo proporcionado por traduções de orientalistas, traduções que hoje em dia são claramente defasadas. Segundo, ele não tinha um domínio nem conceitual, nem factual, que fosse mesmo próximo do suficiente. Quer dizer, é nesse sentido que tem vários aspectos muito ricos na análise junguiana, mas que teriam que ser repensados, reconstruídos. E a relação com o budismo pode ser uma das chances de fazer isso.
essa poderia ser uma das razões da gente desenvolver esse curso. Porque, por exemplo, o diálogo com a psicologia analítica é uma possibilidade. Sensei, se o senhor me permite, ampliando isso, ampliando as dúvidas, ampliando as dúvidas, né? Eu não sei o que o senhor considera nisso que eu vou dizer, mas me parece que talvez, inclusive, nessa turma, porque um pouco da conversa que eu tive um pouco com cada um antes, me parece haver um desejo de aprofundamento, tanto no budismo como nesse pensamento da mente, do homem, a existência, né? E, de fato, quando o senhor traz Jung, e eu e o senhor mesmo já tivemos conversando sobre isso em outra ocasião, o Jung, ele se tornou, eu queria usar uma expressão mais forte, que eu ia dizer assim, um vira-lata, às vezes, na questão das teorias, porque ele cabe em qualquer lugar. Todo mundo que quer dizer alguma coisa use Jung para tentar se provar, principalmente nesse ramo místico, espiritual, né? Sim, sim. Como se ele fosse uma base de comprovação. Mas a minha questão não é exatamente sobre Jung, a minha questão é sobre o Zen, né? Principalmente por causa da leitura e da literatura do Suzuki, né? E da maneira como isso chega no Ocidente, porque o Zen também, né, acaba se tornando um meio de explicação por uma série de coisas que também não é o Zen, não é? Então, eu gostaria de saber se o senhor poderia ampliar um pouco essa questão também, que eu acho que envolve o Jung igual, né? Essa é uma questão extremamente importante por várias razões. Quer dizer, primeiro, independente da forma como o Zen tenha sido compreendido na Europa, nos Estados Unidos, no Ocidente, até no Brasil, o fato, né, que a partir dos anos 60, 70, né, ele teve um impacto avassalador em várias áreas. E aí eu não posso esquecer, eu era aquele adolescente angustiado, né, caminhando pelo Rio de Janeiro, procurando sei lá o quê. Eu já tinha um vínculo com o budismo, eu já estava dentro de toda essa atmosfera do Zen da época. E certamente, quer dizer, dentro dos autores ocidentais, né, que eram associados a essa atmosfera do Zen, o Jung sempre despontava como uma das figuras centrais. Isso a gente sabe muito bem. Agora, tem aí uma série de dificuldades muito grandes. Quer dizer, primeiro, o Suzuki Daisetsu é uma figura que ele é conhecido de uma maneira muito unilateral no Ocidente. Ele escreveu muito. Se você for pegar as obras completas dele em japonês e as obras completas em inglês, na verdade são outra coisa. 90% dos casos não são nem obras japonesas traduzidas do inglês, nem o reverso. São dois tipos de coisas que ele escreve paralelamente. Bom, eu não vou dizer que eu tenha lido muito as obras do Daisetsu em japonês, mas eu pude ler até um certo ponto. E se você lê o Daisetsu em japonês, você tem uma percepção completamente diferente do Daisetsu ocidental. E isso é uma coisa que a gente pode depois trabalhar com mais detalhe, porque tem alguns assuntos meio espinhosos aí no meio. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. Certamente, a obra do Daisetsu tem diversos aspectos problemáticos. Mas ela se tornou uma espécie de uma base para toda uma atmosfera zen que prospera muito aqui no Brasil. Bom, como eu gosto de brincar, eu vou fazer uma brincadeira sobre um fato real que eu vivi em São Paulo. Eu retornei ao Brasil em 2005. Aí, entre 2005 e 2009, mais ou menos, eu residi em São Paulo. E um belo dia eu vi, tinha uma espécie assim de um livrinho que apresentava os chamados endereços zen em São Paulo. Um livrinho muito curioso, porque tinha dieta zen, ginástica zen, arte marcial zen, não sei o que mais zen. Tinha tudo que era zen na cidade de São Paulo.
Só que a única coisa que não tinha era o Buxinde, que é o principal templo zen de São Paulo. Bom, eu estou dizendo isso de brincadeira, mas isso tem implicações. Um grande problema é o seguinte. O Zen, como ele se enraizou no Brasil, ele pertence principalmente à tradição Soto, que tem um patriarca chamado Dogen, que é um pensador budista de grande estatura. Bom, muita gente vai ficar furiosa comigo se eu disser isso. Mas Dogen e Daisetsu apresentam formas de compreensão diametralmente opostas do budismo. Ou seja, ou Dogen ou Daisetsu, os dois não dá. E isso, né, aqui no Brasil não está muito claro. Então, grande parte, né, desse senso comum zen, que veio com essa moda, que veio dos hippies, da contracultura, de uma série de coisas, a gente percebe, depois de muitos anos, que isso não tem uma grande consistência. Daí que essa abordagem que eu adoto, né, da gente estudar o Abhidharma, estudar alguns conceitos de base, isso pode parecer uma coisa muito abstrata, muito chata. Mas se a gente não passa minimamente por isso, tem algumas coisas importantíssimas que a gente não entende, não vai entender. Que eu me lembro. Eu fiz o meu mestrado, doutorado, entre 1995 e ano 2000, lá no Japão, na Universidade de Kumazawa, que é uma universidade basicamente do Sotoshu. Mas em Kumazawa, no departamento de estudos budistas, tinha a área propriamente de estudos budistas, de estudo budismo chinês, indiano, tibetano, nas diversas línguas. Mas também tinha a subseção de estudos do Zen, que era uma coisa assim mais sectária. E era visível, né, que em Kumazawa não tinha quase ninguém que respeitasse o Daisetsu. Os poucos comentários que se faziam sobre ele eram altamente negativos. Eu me lembro, meu principal professor em Kumazawa, o professor Noriaki Hakamaya, ele era um gênio em ridicularizar o Daisetsu. Era absolutamente genial. Mas foram bons anos aqueles. Ou seja, tudo isso são questões que têm que ser levantadas. Mas pelo menos se a gente vai falar de Zen, é importante fazer um mínimo esforço para pensar um pouco do que se trata. Como eu estava falando para o senhor, depois eu descobri que em Garibaldi, aqui no interior do Rio Grande do Sul, existe os caminhões Zen, inclusive, né? É uma coisa muito engraçada. Então eu acho que é interessante isso que o senhor traz, porque me parece que nos coloca, né, num ambiente de estudo da psicologia budista, né, desse pensamento sobre a mente, né, do Abhidharma. Eu diria assim, eu vou dizer por mim, eu não sei se eu posso dizer por todos, né, mas eu vou dizer por mim, num ponto zero, né, porque a partir de tudo que se tem, principalmente envolvendo o Zen, né, acaba se tornando, como o senhor trouxe, né, de certa forma duvidoso, inclusive o que o senhor falou no início sobre o mindfulness, né? Então, eu acho importante isso, porque, para mim, representa isso mesmo, assim, né, começar do zero, né, esse estudo da mente, né, essa percepção. Não, sim, isso é uma coisa muito básica. Aliás, é um tema que tem que ser aprofundado de diversas maneiras. Mas, por exemplo, começam a fazer estudos científicos da meditação. Então, por exemplo, que a postura, que o processo respiratório, que a tensão mental provocam resultados fisiológicos, psicofisiológicos visíveis, observáveis. Fica todo mundo fascinado com isso. O budismo foi provado cientificamente.
Que é uma bobagem muito grande. E a única coisa que foi provada fisiologicamente, cientificamente, é que determinadas técnicas provocam realmente mudanças psicofisiológicas. Agora, o mais interessante, eu não estou dizendo nada disso, por assim dizer, para acabar com o barato das pessoas. Eu estou dizendo muito pelo contrário. É que se a gente consegue superar esses preconceitos, a gente tem a possibilidade de encontrar uma coisa muito mais rica, muito mais significativa do que existia nessas modas todas. O que eu posso dizer é o seguinte: os 18 anos que eu passei no Japão não foram brincadeira. Eu tive que enfrentar obstáculos enormes, dificuldades enormes. Mas o que eu posso dizer com toda certeza é que valeu a pena. Mas eu voltei de lá com o sentimento que eu tinha encontrado o que eu estava procurando. Essa é uma experiência extremamente importante, né, Sensei? Parece que nós estamos em busca dessa experiência, né? Muito obrigado por compartilhar conosco, né? Isso é fantástico. Apesar de todos os perrengues, né? Sim. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitar o momento? Tempo ainda não falta, né? Ainda temos algo. Se mais alguém se voluntariar. Em outro momento, acho que a gente poderia falar também sobre o Eric Fromm, né, Sensei? Sim. E o encontro com Suzuki, né? O Eric Fromm, ele é interessante. Embora, quer dizer, tenha caído uma situação assim, de um certo ostracismo intelectual de mais décadas para cá. Que é uma coisa curiosa. Eu comecei a ler o Eric Fromm ainda na adolescência, bem antes de entrar na graduação. Existia uma atmosfera cultural no Rio de Janeiro, entre os anos 60 e 70, que ele era extremamente valorizado assim, como um pensador de vanguarda. Aí, a partir de um determinado momento, ele foi estigmatizado como o primo pobre da escola de Frankfurt. Aí chegou um momento, só citar o nome dele na academia já era feio. Sim. Você sabe que a academia tem muito disso. Sim, sim. Mas eu acho, né, que é um autor, né, que vale a pena fazer uma retomada crítica. Se alguém do grupo quiser, eu tenho alguns PDFs do Eric Fromm, inclusive essa obra, né, do encontro dele com Suzuki, eu encaminho, Rony. Pode deixar. Encaminho. Tem bastante leituras interessantes, né, Sensei? Sim. Bom, eu estou disponível. Vocês encerram do jeito que vocês acharem melhor. Eu acho que a gente podia encerrar por hoje, né, Sensei? Certo. Acho que nós temos bastante conteúdo para para meditar até a semana que vem, né? Sim. Se todos concordarem. Bom, semana que vem você sabe que a gente tem aquele descanso, aquele intervalo. Sim. Na outra semana a gente retoma. Ok, tá bem. Bom, então, se for o caso, podemos encerrar. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite.
Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Até o nosso próximo. Bom, e se aparecer grupo de Zap, de WhatsApp, se mantenham presentes no grupo. Isso também é importante. Então, boa noite. Boa noite, Nos Sensei. falamos. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, gente.